dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Hoje, atrações maravilhosas no Tá Ligado Cidadão. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente já retorna. Eu estou com Renata Bering, ela é advogada trabalhista e também professora de Direito. A Renata vai nos explicar o que é que está por detrás dessa famigerada reforma trabalhista. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, Mineirinho, tudo bem? Renata, o que é que se esconde por detrás da reforma trabalhista e quais são os seus verdadeiros propósitos? Mineirinho, o verdadeiro propósito da reforma trabalhista é acabar com o sindicato, afastar o empregado dos sindicatos. E isso vai prejudicar e muito todos os trabalhadores. Como, por exemplo, com a reforma trabalhista, vai deixar de existir a homologação das verbas rescisórias, que era realizada dentro dos sindicatos para os empregados com mais de um ano de contrato de trabalho. Depois da reforma trabalhista, isso vai deixar de existir, como já bem coloquei. O problema é que os empregados não conhecem, não dominam essas verbas e são muito complicadas, porque imagine só, um empregado que não sabe dizer se está certo ou se aquele valor está errado, vai ali participar de uma negociação, assinar um documento sem saber o que está assinando. Outro grande problema também, Mineirinho, é porque agora, com a reforma trabalhista, vão ser possíveis serem realizados acordos. E nesses acordos, o empregado pode perder 50% do aviso prévio, 50% da indenização do FGTS, pode perder também o seguro-desemprego e não receberá 100% dos depósitos realizados no FGTS. Então, imagine só, um empregado que antes mesmo, quando já existia a homologação, já era uma coisa difícil de você afirmar se aquele valor estava certo ou não, agora ele vai estar totalmente desamparado. Agora, graças a Deus, é que o legislador não vai ser capaz jamais de acabar com o sindicato, porque os sindicatos são absolutamente necessários na defesa dos interesses do empregado. Então, o empregado, mesmo após a reforma, se houver a rescisão do seu contrato de trabalho, deve procurar um sindicato para defender os seus interesses e prestar total assistência. Inclusive essa questão da reforma é muito interessante, que ela retira a contribuição sindical, mas deixa a contribuição do Sistema S, que são dinheiro administrado pelos patrões, como o SENAC, SESI, SENAI, e o intuito de quando surgiram esses organismos era preparar a mão de obra para o comércio, para a indústria. Aí eu pergunto a você, trabalhador, você tem condições de matricular seu filho na faculdade, um curso aí do SENAC? Você já viu quanto é as mensalidades? Quer dizer, se tira direitos de um lado, mas se repõe do outro ou deixa continuar a rodo, né? Agora, o que eu queria saber de você, Renata, além da homologação, quais são os outros pontos mais nefastos, mais cruéis para o povo brasileiro, o povo trabalhador brasileiro? Isso. Bem, Mineirinho, nós temos aí a questão da insalubridade para a mulher, né? Também, com certeza. Isso foi uma grande perda para a mulher brasileira, que no estado lactante, ela era proibida por lei de trabalhar em ambientes insalubres. Agora, após a reforma, isso já vai ser possível. Então, veja bem, uma empregada, mulher que está amamentando, vai trabalhar em um ambiente insalubre e ela simplesmente vai precisar de uma única autorização, que é justamente o médico da empresa que vai fornecer essa documentação. Mas é claro que o médico da empresa vai dar uma autorização para ela, sem com certeza analisar todos os
cuidados que devem ser analisados dentro desse ambiente insalubre para uma mãe lactante. Essa, com certeza, é um dos pontos mais sensíveis, difíceis e que vem sendo muito debatido. Além disso, existem vários aspectos também quanto ao término da contribuição sindical. Bem, o que eu falo sobre esse término da contribuição sindical, que ela vai deixar de existir, né, é que o objetivo, como eu já disse, foi de acabar os sindicatos. Mas eu me filio à corrente de que o direito do trabalho é um direito social ligado à dignidade da pessoa humana. E para esse direito é fundamental que o sindicato participe das lutas de classes, porque são nessas lutas que surgem os direitos dos trabalhadores. Então, eu repito, a lei pode até querer, pode até querer, mas o sindicato não vai se acabar. Pelo contrário, aqueles que têm representatividade, que já estão lado a lado do empregado, podem ter a oportunidade dentro dessa reforma, claro, de forma muito difícil, vai ser um grande desafio, mas podem ter a oportunidade de ter uma abrangência maior, porque, afinal de contas, existem 16 mil sindicatos. Aqueles que funcionam de fachadas com fins escusos à lei vão se acabar. Mas aqueles que defendem, com certeza, o direito dos empregados, acabando esse pequeno, que não tinha representatividade, o grande vai poder aumentar a sua abrangência e prestar um apoio para o empregado. Além de todos esses aspectos da contribuição sindical, é importante também trazer um grande ponto que a reforma trouxe, que vai ser o poder do sindicato. Esse poder do sindicato foi abrangido dentro dessa reforma trabalhista. Por quê? Porque agora os acordos e as convenções trabalhistas, eles podem prevalecer sobre a lei. O sindicato pode, hoje em dia, isso foi um bom aspecto, parece que o único, mas de uma certa forma foi bom porque trouxe um poder maior, mas de criar normas coletivas que sejam mais relevantes do que a própria lei em determinados aspectos. Então, a dificuldade vai existir, mas o sindicato precisa estar tecnicamente bem preparado e, com certeza, assistindo o empregado. Quanto também ao que você perguntou sobre os honorários de sucumbência, essa foi uma grande novidade da lei da reforma trabalhista, certo? E esses honorários de sucumbência são aqueles pagos pelas partes que perdem o processo. Então, se você entrou com um processo, certo? E lá você foi condenado a pagar alguma coisa, você vai ter que pagar, além da condenação, os honorários da parte que venceu, os honorários do advogado da parte que venceu. Esses honorários serão fixados pelo juiz num percentual de 5% a 15%, e há doutrinadores e juristas, que filiam inclusive essa corrente, que entendem que esse percentual pode chegar até 20% em razão do novo CPC. Mas é bastante interessante, Mineirinho, destacar para os trabalhadores que não tenham medo nesse aspecto, porque são raríssimas as situações em que o empregado é condenado a pagar. Ele deixa de ganhar, mas condenado a pagar alguma coisa é muito raro. Então, a Justiça do Trabalho vai continuar existindo, os sindicatos vão continuar existindo. Eu sei que o desafio vai ser muito grande, mas é claro, o direito do trabalho é superior a todo esse projeto que o governo tem de acabar com os sindicatos. Ok, Renata, eu lhe agradeço a sua presença. Um bom dia. Veja agora o que as pessoas pensam sobre a atual situação do metrô do Recife. Olha, é o seguinte, o metrô de Recife, antes já era, a gente podia confiar em ter um transporte com segurança, né? Mas hoje nós não temos mais essa segurança no metrô. A gente é assalto, que a gente já viu assalto, é tiro dentro do metrô, higiene no metrô, comércio dentro do metrô, você não tem nem onde sentar, onde se virar, você vai passar, para descer do metrô você não consegue, porque as pessoas ficam vendendo, fazendo comércio dentro do metrô. É o seguinte, e a segurança está a desejar, tudo no metrô, o metrô já era. E a higiene, já sabe, é zero. Para você sair, você chega, o banco está molhado, está melado, o chão está sujo, cheio de lama, água. Então eu dou nota 0 para o metrô de Recife, no momento. Já não é
não é lá essas coisas, essa segurança do metrô, e principalmente em dia de jogo, é muito ruim. Aí geralmente tem arrastões, essas coisas. A limpeza também no metrô não é muito boa. A questão da segurança é praticamente inexistente nas estações de metrô. Você não vê nenhuma segurança. O comércio de ambulante, que é uma prática ilegal, mas ela existe de forma muito forte e não existe nenhum controle e nenhum policiamento para evitar esse tipo de comércio nos metrôs, assim como a ação de pedintes também, que traz tanta insegurança para nós usuários, como também tira um pouco a sua tranquilidade dentro do metrô. Você não consegue ler nem fazer qualquer outra coisa, porque eles chegam e gritam dentro do metrô. A questão da higiene também, acho que perpassa aí pela educação da população, que também não existe. A gente vê os metrôs muito sujos, se bem que cada vez que eles chegam aqui na estação, eu observo que eles são limpos, contudo, a população ela joga lixo no trilho do metrô e também dentro dos vagões. Então é uma questão que tem que ser trabalhada a educação da população, junto à responsabilidade pública sobre segurança, mais presença de policiais nos terminais de ônibus e do metrô, como também essa questão do controle e fiscalização dos pedintes e ambulantes dentro do metrô. Ângelo, como anda a questão dos gastos públicos em nossos municípios? Pois é, Ivan. Recentemente, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, nesse mês de agosto mesmo, eles soltaram um relatório que fala muito dessas questões municipais. E Pernambuco, infelizmente, é o segundo lugar de baixo para cima, ou seja, está em penúltimo lugar. E a questão previdenciária e de dívida pública é o que tensiona mais essa situação ruim de má gestão. O que é que o Sindicontas vem procurando desenvolver com isso? Vamos sensibilizar o Tribunal de Contas para que o tribunal possa disponibilizar na sua página, de uma forma fácil e simples, os gastos dos municípios, mas principalmente como é que está a situação previdenciária e de dívida pública. Porque dívida pública, infelizmente, é uma caixa preta que pouca gente sabe a dimensão e o tamanho dela. Esperamos ter sucesso nisso e contribuir para o controle social, que a população possa se apropriar disso e cobrar mais dos seus governantes. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham Visa e Metro. E a gente está com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Estamos localizados na Avenida Agamenon Magalhães, 4318, no empresarial Renato Dias. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês! As empresas estatais, desde a crise da Petrobras, têm sido colocado como o foco da crise no país. Na verdade, é uma profunda crise no seio do capitalismo e essas empresas estatais pagam o preço por isso. É equivalente à reforma da Previdência. Todos os estudiosos que trabalham na área de Previdência, os auditores fiscais da Receita, dizem que a Previdência é superavitária. No entanto, o governo tira 40% do recurso da Previdência e coloca para
outros usos da União, a chamada DRU, né, a desvinculação de receita da União. E depois bota os trabalhadores para pagar o pato pela crise. E os trabalhadores das estatais pagam duplamente, pela crise nacional e pela crise das suas empresas estatais. Na realidade, o fato de encaminhar as trabalhadoras e os trabalhadores ao INSS como doença comum, isso é uma prática muito comum, corriqueira das empresas no Brasil todo, não só aqui em Pernambuco. Isso reflete, inclusive, um processo maldoso, porque corta o direito do trabalhador ser analisado, de ser avaliado, melhor dizendo, de uma forma mais direta pela perícia, apesar de que a perícia pode modificar o processo, mas tem uma questão legal, que é a estabilidade que esses trabalhadores e essas trabalhadoras adquirem quando a doença é reconhecida como doença do trabalho ou doença profissional e ficam no benefício por auxílio-doença por acidente, né? O B91. Então, essas pessoas adquirem uma estabilidade de 1 ano, quando afastadas, por mais de 16 dias, e quando percebem ou recebem o auxílio, o benefício B91. Esse 1 ano de estabilidade é contado a partir da data do retorno ao trabalho. Quando ela é afastada, ela vai ter alta da perícia, retorna ao trabalho e a partir da data do retorno adquire 1 ano de estabilidade. Então, o fato de garantir 1 ano de estabilidade para essas pessoas doentes que trabalham termina induzindo as empresas e, infelizmente, o seu corpo técnico de saúde a não emitir a comunicação de acidente de trabalho, não encaminhar essas trabalhadoras doentes ao INSS com a comunicação de acidente de trabalho sendo emitida. Isso representa uma perda muito grande para quem está doente e para quem tem seus direitos negados, né? E a gente tem uma luta muito grande com relação a essa situação. Penso que vai piorar a partir da reforma trabalhista que foi aprovada agora recentemente pelos representantes eleitos pelo povo, mas que votaram a reforma contrária ao povo, que prejudica os trabalhadores e as trabalhadoras, porque muitos dos direitos estão sendo destruídos, estão sendo anulados. Penso que um deles será esse reconhecimento por parte da Previdência com relação a seus direitos de estabilidade, né? Referente às doenças adquiridas no trabalho. Josildo Sá dispensa comentários. E é ele quem vai bater um papo conosco agora. Bom dia, Josildo, tudo bem? Bom dia, Ivan. Bom dia a vocês que estão nos vendo e telespectadores. Um bom dia para todos. Josildo, quais são as novidades? Olha, nós temos de novo, estou com um CD a ponto de lançar um DVD, que a gente está aguardando o momento ideal para fazer isso, porque tem uma estratégia, né, de trabalho nesse que chama-se Sons da Latada. Encerramos agora o São João, né? Então, quando encerra o São João, a gente dá uma parada para fazer avaliar como é que foi todo o processo e para aproveitar para se renovar, para que a gente possa tirar as conclusões do que houve de bom, do que houve de ruim, como está o momento musical, né, no geral, para a gente voltar com esse trabalho novo, com uma nova carga, né, com uma nova energia. Então, eu estou no momento agora de pousio, né, e trabalhando nos bastidores para mostrar para vocês esse meu novo trabalho que vai sair, que chama-se Sons da Latada. O que é a latada? Latada é uma puxada
em uma casa, né? Geralmente a minha referência é a Beldroégua, a fazenda onde eu fui criado no município de Itacaratu, dos meus pais, dos meus familiares, onde faz um palhoção coberto com folhas de uricurizeiro, de uricuri ou de coqueiro, mas que por cima coloca-se latas. Né? Colocava-se latas, hoje agora já tem todos, então está mais moderno, então colocava-se latas ou flandres, então chamava-se latada porque era coberto de palhas, mas com latas e folhas de flandres em cima. E acontecia as festas embaixo, os casamentos, os sambas, né? Que o samba, ele não é obrigatoriamente ser samba, samba pode ser uma festa, mas aí vem um samba de latada que é um ritmo. O Brasil é um país extremamente injusto e de memória curta. Você fez um trabalho muito bonito com um dos maiores artistas do mundo, o Paulo Moura. Como foi esse encontro e o que assim que você ainda guarda, assim, quer dizer, guarda tudo, mas o que mais lhe emocionou nesse encontro com o Paulo Moura? Olha, foi a música, claro que foi a musicalidade, porque eu nasci em Floresta, no navio, me criei em Itacaratu, convivendo com grandes aboiadores, com a arte de indígena, que Itacaratu é uma cidade indígena da tribo Pancararus. Então, com essa cultura, então a gente tem um pai biológico que chama Agostinho Acordeon, que é sanfoneiro. Então, sempre tive isso. E passei a cantar, né, passei a trabalhar com música, isso já com 30 anos de idade eu comecei a cantar profissionalmente. Então, quando vem um mestre desse que olha para o seu trabalho, que gosta daquilo que vê, tem que ter uma liga. E essa liga chama-se Jorge Roper, que é um amigo meu, que era amigo dele, e que nos apresentou, e eu fui motorista de Paulo Moura, ciceronear Paulo Moura, aqui em Recife, ele com a mulher dele, com a Lina. Eu fui dirigir para ele já conhecia o meu primeiro trabalho, virado num paletó velho, um CD, e eu mostrei o outro, que é o Coreto, para ele ouvir. E aí eu dirigindo para ele, para um restaurante, para outro e tal, e nesse momento ele começou a fazer observações. Chegar para mim e dizer, olha, sua voz está mais alta nessa música do que a orquestra, que eles chamam de orquestra. Nessa música o contrabaixo está mais alto do que o instrumento e tal. Começou a fazer observações, começou a ver isso. E se propôs, né, pela amizade que a gente construiu, se propôs a quando eu precisasse que eu fosse fazer uma produção, ele podia convidá-lo, que ele estaria pronto para me ajudar. Então, isso para mim foi maravilhoso, né? Então, passaram-se, eu acho que 2 anos, ou mais um pouco, e eu tive a ideia de trabalhar com Arlindo dos Oito Baixos, num carnaval, fazer o samba de latada no carnaval, porque no carnaval não tocava o samba. Uma música incrível, Arlindo. Fazer o samba com o mestre Arlindo, e de repente eu tomando umas cachaças em casa e tal, e daqui a pouco eu disse, rapaz, eu vou lembrar, Paulo Moura disse que quando eu fosse fazer um projeto, eu convidasse. Aí eu liguei, Paulo Moura, maestro, aqui é quem fala é Josildo, eu tenho um projeto assim que está escrito aqui na Prefeitura do Recife, que a gente vai fazer no projeto multicultural, aqui o samba de latada. Ele perguntou, o que é isso? Aí eu, como é que é? Eu estou aqui com Arlindo dos Oito Baixos, que é um mestre dos Oito Baixos, então eu queria fazer isso, que é unir essa história aqui. Ele, como é que é? Aí eu, oi Maria, Maria, rosa morena, cheirosa, chega negra, buliçosa, não deixa fogo apagar. O coco que eu canto é coco, bem remixido. Se o cabalo não for sabido, deixa o coqueiro virar. Ele, que bonito, eu estou dentro. Eu disse, não, mas não é bem assim ainda. Eu quero fazer assim, oi Maria, Maria, rosa morena, cheirosa, chega negra, buliçosa. Eu quero transformar isso em samba, é um coco samba. E esse é o samba de latada. Aí ele, então vamos fazer. Aí veio para cá, a gente conseguiu trazer Paulo Moura para o carnaval. Fizemos 3 shows no carnaval, foi lindo, foi um sucesso de mídia, de público, com essa união, essa junção. Vocês fizeram um disco também. E depois disso aí eu convidei para que ele participasse em uma faixa do meu disco que chama Samba Dilatada. Aí ele foi para o Rio e tal, e depois de alguns dias a mulher dele liga para mim e disse, olha, Paulo Moura não quer participar de uma faixa no disco, ele quer ser parceiro.
Ele quer fazer isso com você. Então, o disco é de vocês dois. Que honra, né? Então, para mim, foi uma honra enorme. E aí eu tive que rezar muito, rezei muito, fui para Tacaratu, fui pedir a minha santa padroeira, Nossa Senhora da Saúde, tranquilidade, porque é o ambiente musical, ele tem muitas coisas que acontecem, né, de invejinhas ali, de ciumeira, né? E tal. Então, eu tive que me proteger com meus santos, meus orixás, fui para a igreja rezar. Então, consegui energizar de uma forma onde floresceu esse projeto me colocou para o Brasil inteiro. Tivemos 2 indicações para o Prêmio da Música do Brasil, como melhor cantor regional e também como melhor CD, com produção de Paulo Moura. Então, foi muito legal, que hoje eu vivo disso. Algumas pessoas me chamam de sempre mestre do samba de latada. Eu sou apenas mais um colaborador e gosto de ser a liga. Quando eu juntei Arlindo dos Oito Baixos com Paulo Moura, eu queria 2 mestres. E Paulo Moura veio para Recife, trabalhou muito tempo aqui em Recife, foi a Carnaíba. O Arlindo está no disco também? O Arlindo está no disco, tá no disco. Que coisa interessante. Arlindo está no disco, está tocando no disco, e assim, ele já estava um pouco debilitado e não pôde participar de mais coisa com a gente. Mas, assim, seu Arlindo é maravilhoso. Inclusive, ele não gostava de ser seu Arlindo. Era fazer Arlindo, porque artista tem que dizer o nome. Né? Então, Paulo Moura foi importantíssimo até hoje. Inclusive, assim, ontem, eu sonhei com Paulo Moura. Por incrível que pareça, sentar aqui é uma coincidência, não há coincidência. Eu sonhei com Paulo Moura. Ele é uma pessoa que está sempre junto, tá? Eu estou sempre inspirado, tanto é que minha banda tem um clarinete, e tem um clarinetista, o maestro Adilson Bandeira, que tem um clarinete igual o de Paulo Moura, de acrílico, e que é um dos fãs de Paulo Moura, que veio para trabalhar comigo por essa influência de Paulo Moura. Consegui angariar um grupo de músicos que também vestiram a camisa do projeto Samba de Latada, e até agora está aí. Mas aí vem novidades, né? Como te falei, vai ter uns Sons da Latada, a gente vai se renovar, o artista tem que se renovar, mas sempre com a ideologia do mestre Paulo Moura. E a humildade, porque Paulo Moura, ele me mostrou como um ser humano tão grande como artista, ser tão grande como pessoa. Eu tenho um caso para contar aqui, que logo que a primeira vez que eu fui na casa dele, me hospedei na casa dele, em São Conrado, ele falou: Josildo, vamos lá, vai ter um encontro na casa de Gilberto Gil, e vai estar todo mundo na casa de Gilberto Gil, os artistas todos, né? Vai ter um encontro lá. E eu queria que você fosse comigo. Eu disse: mas, pai, com que roupa eu vou? Eu chegando aqui agora. Não, eu empresto para você um blazer aí para você. Você vai, beleza. Aí ele emprestou, Paulo Moura era muito elegante, né? Aquele chapéu, os paletós e tal. Aí eu fui, vesti uma roupa e tal, sempre fui. Quando eu fui chegando na frente da casa de Gilberto Gil, estava pilhado de fotógrafos, né? Que era até uma palestra de Lula, que Lula ia para a reeleição e tal, e estava reunindo os artistas do Rio de Janeiro, lá, os grandes artistas e tal. Então, quando eu cheguei, estava aquele monte de fotógrafos. Quando o Paulo Moura, a gente desceu do táxi, né? Que saiu, que Paulo Moura saiu e todo mundo foi para cima. Aí eu afastei um pouco de Paulo, né? Quando eu afastei um pouco assim, Paulo foi assim, aí os fotógrafos foram para ele, a televisão para ele falou: para tudo. Aí eu olhei para assim: Josildo, vem cá. Venha para cá, para perto de mim, porque eu quero que eles conheçam você também. Aí me abraçou, aí disse assim: esse aqui é um pernambucano, que é meu parceiro, assim. Então aquilo foi uma lição para mim, onde a gente vê muitos artistas afastando os outros para ficar na frente da televisão. Quando a câmera vem, o cara empurra o outro. Ele fez o contrário, e ele é um mestre, né? Ele é um dos maiores nomes. Então isso para mim... Os grandes são sempre humildes. Então, né? assim, eu acho que para chegar grande tem que ser humilde. Né? Então, aquilo ali me mostrou muito isso, e é o que eu pratico, é o que eu recomendo às pessoas. Eu acredito que nós não nascemos preparados, mas nós podemos nos preparar para enfrentar todas essas coisas que acontecem e ser um bom ser humano, sabe? Ser solidário, trabalhar com as pessoas com humildade. Todo mundo erra, todo mundo tem defeito, mas eu acho que o perdão é feito para se perdoar, tem a música que diz isso, e a gente está aí trabalhando para que a música seja, que leve a gente a lugares melhores. Perfeito. Josildo, eu quero agradecer sua presença e quero que a gente encerre com uma palhinha ou uma música de sucesso, você escolhe. Olha, eu queria falar muito, a gente falou em Paulo Moura, então a palhinha é uma música que eu fiz com o poeta Chico Salles, que chama-se Candeeiro Mestre.
como bom sertanejo do mato mesmo, da caatinga, que foi criado com candeeiro. Eu nomeei Paulo Moura como meu candeeiro mestre. Vai cair coco, vai ter coco no terreiro, vai cair coco, alumia candeeiro. O meu candeeiro no meio da sala derruba a muralha da escuridão. Me dá sua mão, entre nessa sala, esquenta a fogueira dessa solidão. Vai cair coco, vai ter coco no terreiro, vai cair coco, alumia candeeiro. Vai cair coco, vai ter coco no terreiro, vai cair coco, alumia.